Investir é multiplicar, é a melhor forma de você estar preparado para as crises, para o sobe e desce dos mercados, é ter uma carteira diversificada. Agora, como diversificar com pouco dinheiro? Talvez a maneira mais simples de diversificar seja você adotar um fundo de previdência arrojado ou um fundo multimercado, talvez um fundo global. Só que muitos desses fundos exigem, para uma carteira de qualidade, talvez investimento mínimo entre R$1.000 e R$10.000. E R$1.000 pode ser, talvez, muito para quem está começando. Só que mesmo quem está começando não pode negligenciar a oportunidade de investimentos que você consegue fazer por R$100 ou até menos. E o importante é você entender que a carteira diversificada é uma composição de ativos que misturam renda fixa com renda variável. Dentro da renda variável, talvez oportunidades que se oponham em termos de ganhos em momentos diferentes da economia. Por exemplo, empresas importadoras e exportadoras. Se o dólar sobe, favorece provavelmente as exportadoras, prejudica as importadoras. Se o contrário acontece, uma ocupa o espaço da outra. Então a diversificação é muito importante. Estudar sobre diversificação, estudar sobre carteiras recomendadas, estudar sobre como montar uma estratégia eficiente a longo prazo, não te afasta da oportunidade, mesmo quando você tem poucos recursos. Por quê? Ações podem ser compradas por valores relativamente baixos. Se você pegar uma lista de ações recomendadas, uma carteira recomendada, você verá que algumas dessas ações têm valores negociados a partir de 10, 15, 20 reais ou até menos de 10 reais para aquelas ações que talvez tenham uma função um pouco mais especulativa. Tem, obviamente, que tomar cuidado com o custo da operação de compra e venda, mas pensando no longo prazo, esse custo pode se diluir bastante. Então, a primeira recomendação que eu faço para quem tem pouco dinheiro e desanima diante das oportunidades de investimentos é considerar a possibilidade de, ao abrir conta no seu banco de investimentos, acessar o home broker e pesquisar quais são as ações, dentre as mais recomendadas, dentre as que fazem sentido para você, que tem um preço de aquisição mais baixo. Particularmente, eu acho muito mais interessante você ter 4 ou 5 ações diferentes com preço baixo do que ter apenas uma ação ou um lote de ações com um valor um pouco maior, porque a diversificação tem um papel importante na proteção da sua carteira ao longo do tempo. A segunda possibilidade de investimento interessante que você encontra hoje disponível no mercado, bastante interessante em termos de desempenho, está nos fundos imobiliários. Fundos imobiliários você adquire com cotas por volta dos R$100, mais ou menos um padrão de mercado, em que as cotas são padronizadas por volta dessa faixa de preço, porque o rendimento dos fundos também oscila por volta do 0,5% ao mês. Entende-se que quando um fundo está pagando mais do que 0,5% ao mês, o mercado paga mais por essas cotas. Quando se paga mais por essas cotas, o rendimento dividido pelo valor da cota acaba chegando perto da casa de 0,5% ao mês. É a típica remuneração pelo aluguel. Um aluguel maior que 0,5% ao mês, sendo isento de imposto de renda, acaba sendo muito atrativo e puxa os investidores para comprarem mais aquele fundo, que faz com que ele se torne mais caro. Mas você, com R$100 ou por volta de R$100, consegue comprar fundos imobiliários que trazem para você rendimentos isentos de imposto de renda. Com o passar do tempo, mais cotas significa mais rendimentos significa a possibilidade de, com esses próprios rendimentos, você comprar novas cotas e aí você cria um efeito exponencial bastante interessante. Então, ações e fundos imobiliários são dois tipos de investimento bastante oportunos, acessíveis a recursos bastante diminutos. O terceiro mercado de investimento que eu recomendo você estudar e procurar oportunidades é o dos fundos em geral. Você tem fundos que exigem investimentos maiores, em fundos que são exclusivos para investidores qualificados, investidores profissionais, mas qualquer estratégia que você procure hoje no mercado, seja de fundo de ações, seja de fundos imobiliários, como eu citei, fundos multimercado, fundos de cripto, fundos de qualquer categoria, você vai encontrar alternativas a um custo de cota mínima bastante baixo. Então, a partir de R$1 você encontra fundos que permitem o acesso do investidor. Boa parte dos fundos começa na casa dos R$100, você consegue talvez com algumas poucas cotas de fundos montar uma carteira diversificada que combine diferentes tipos de investimentos, que permita aproveitar as oportunidades de diferentes mercados, seja um fundo cambial, seja um fundo de cripto, seja um fundo de imóveis, seja um fundo de ações. Com isso, mesmo com pouco dinheiro, essa combinação do pouco dinheiro com uma pesquisa adequada, com um investimento adequado ao seu perfil, com a sua curiosidade, vai fazer com que você tenha um potencial
de rentabilidade bastante interessante. Lembrando que quem está começando a investir, principalmente os mais jovens, pode sim assumir um grau de risco maior na sua carteira, porque provavelmente, sendo mais jovem, com a vida com menos compromissos, vai depender menos de uma reserva de emergência e poder aproveitar mais a volatilidade, o sobe e desce dos mercados, as oportunidades que surgem nesses produtos que trazem para você o acesso a investimentos de alto risco, sim, mas com acesso com poucos recursos. Lembre-se que risco não se evita, risco se administra. Como se administra o risco? Com informação, com conhecimento, com consulta ao seu assessor de investimentos, com conteúdo como esse que eu estou trazendo para você através desse vídeo, que se você gostou, é importante você curtir, comentar, compartilhar com as pessoas que você acha que podem investir melhor e se inscrever no canal, porque sempre que a gente lançar um vídeo novo, você será avisado desse conteúdo que vai servir de um aprendizado bastante interessante para você. Grande abraço e sucesso em seus investimentos.